Senhor Jesus, chegando com mais uma meditação da palavra do Senhor. Vamos semear? Convido você a semear juntamente comigo e assim você estará fazendo a obra do Senhor. Você semeia juntamente comigo compartilhando as meditações da palavra do Senhor. E não se esqueça, se inscreva neste canal. Vamos para a palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 9, e o versículo 40 que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te! E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Amém! Vamos meditar um pouquinho nesse texto tão lindo. Esse texto nos lembra, nos fala sobre uma discípula, mulher conhecida como a discípula generosa, Tabita, que é Dorcas. Quem nunca ouviu falar de Dorcas? Dorcas, ela era aquela discípula generosa que observava as situações das pessoas, das mulheres, da congregação, que viviam a sua redondeza em Jope. Dorcas, ela tinha um trabalho. Ela cumpria uma missão com muito amor e muita determinação e não media esforço para fazê-lo. E Dorcas era muito conhecida por todos naquela região. Quem não conhecia? A irmã Dorcas, aquela discípula generosa, uma mulher boa, compassiva. Eu acredito que em Jope, muitas vezes era algo que acontecia muito, porque era um lugar de muitos pescadores que viviam ali e viviam da pesca. E eu creio que muitas vezes aqueles pescadores saíram ao mar para pescar, para buscar o seu pão de cada dia, a pesca para poder sustentar sua família. E muitas das vezes, em meio a temporais, eles perdiam sua vida. Porque ali havia muitas viúvas naquele lugar. E Dorcas era aquela mulher, aquela cristã, que via as dificuldades e as necessidades daquelas viúvas. Mas qual era a missão de Dorcas, irmã Isabel? Dorcas tinha uma ferramenta muito pequenina, que não chamava a atenção de ninguém, a sua ferramenta. Dorcas não era uma mulher eloquente, uma mulher que se destacava pelo seu falar, por isso ou por aquilo, não. Ela era uma mulher simples, mas uma mulher fiel. Dorcas, então, ao ver as necessidades daquelas viúvas, ela cumpria uma missão em confeccionar roupas, túnicas, tanto para as viúvas como para os seus filhos, órfãos de pai. E ela era amada por aquelas mulheres, porque ela conseguia ajudar com amor aquelas mulheres quando elas mais necessitavam. Dorcas estava lá. Mas a Bíblia diz que um dia
Dorcas adoeceu, algo que é comum na vida de todos. Quem nunca passou por enfermidades? Mas Dorcas, ao ficar enferma, a Bíblia diz que ela faleceu. As mulheres não se conformavam. E eu acredito que aquela notícia se espalhou por toda Jope. E eu acredito, a irmã Isabel, que as pessoas, ao ouvirem que Dorcas faleceu, muitos disseram: Dorcas, aquela mulher era muito boa. Aquela mulher tinha um dom especial em ajudar. Que pena que ela faleceu. E aquelas viúvas, da mesma forma, elas choravam e não se conformavam. Elas prepararam o corpo de Dorcas, lavaram, ajeitaram, colocaram num quarto mais no alto. E o que elas fizeram? Prepararam para sepultá-la? Não. Colocaram lá e mandaram chamar o homem de Deus, Pedro. Chame Pedro. Pedro está aqui próximo. Onde estava Pedro, irmã Isabel? Pedro estava numa aldeia ali perto, chamado Lida. Pedro estava a trabalho, cumprindo sua missão por onde ele passava, evangelizando, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, do amor de Jesus, do amor de Jesus, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que todos aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas que tivessem a vida eterna. E ele espalhava a mensagem de salvação. E Pedro havia chegado na casa de Enéas. Estava ali a trabalho. Enéas, um homem que estava 8 anos numa cama, enfermo, paralítico ele era. E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, porque aí está a diferença em que coisas maravilhosas, grandiosas venham a acontecer, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isso Pedro tinha, ele era cheio do Espírito Santo. E ele estava lá. Quando aquele homem, há 8 anos, no leito, enfermo, Enéas, Pedro havia dito, olhando para a situação de Enéas naquela cama, Pedro olhou para ele e disse: Enéas, em nome de Jesus Cristo, receba saúde e levanta-te. A Bíblia diz que Enéas se levantou no mesmo momento e foi curado. É ali que Pedro está, sobre aquelas maravilhas, aonde também a notícia se espalhou. Sabe o que aconteceu em Lida, na pequena aldeia? Enéas foi curado. Enéas? Que Enéas? Aquele paralítico que está lá não sei quantos e quantos anos? Aquele mesmo. Como assim? Eu penso, irmã Isabel, Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, vocês conheceram? Aquele que andava por todas as partes, realizando milagres e maravilhas. Pois é, Pedro chegou na casa dele e ordenou que ele se levantasse no nome daquele Jesus. E ele foi curado. A Bíblia diz que muitos creram e se converteram. Porque eu vejo dessa forma. Quando Deus realiza milagres extraordinários, Deus tem propósito.
E o propósito de Deus está sempre voltado para salvação. Aleluia! E muitos creram e foram salvos. E agora Pedro é chamado a ir lá em Jope, ali perto. Ficava perto. Alguém chegou lá e disse: irmão Pedro, o que foi? As viúvas de Jope lhe chamam. As viúvas de Jope, sim. Elas lhe esperam. Mas o que aconteceu? A Tabita faleceu. A Tabita? Dorcas, a discípula generosa? Sim, ela adoeceu e faleceu. E as viúvas não se conformam, choram sem cessar, irmão Pedro. Pedro se levanta e vai com eles. Pedro chega em Jope, estavam as mulheres tudo aflitas. Oi, irmão Pedro, perdemos a nossa Dorcas, a discípula generosa. Agora quem é que vai estar conosco para nos ajudar a fazer o que ela fazia? Nós não nos conformamos, irmão Pedro, de perder essa pessoa que amamos tanto, Pedro diz: saiam todas. A Bíblia diz que Pedro se ajoelha e ora a Deus. Ao orar, ele diz estas palavras aqui que lemos: Tabita, levanta-te. Tremendo, né? Lindo, maravilhoso. Porque ela abriu os olhos, diz a Bíblia. Aleluia. No texto que lemos. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Pedro chama as viúvas, as mulheres. Pedro dá a mão para ela, ela se levanta. Aleluia. E ele chama então os crentes ali, as viúvas, e então apresenta ela viva. O que aconteceu daí, irmã Isabel? E foi isto notório por toda a Jope. Olha bem. E foi isto notório a toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Creram, houve conversão em Jope. Aleluia. E este era o propósito de Deus. Por isso que eu digo que eu acho muito maravilhoso aquele texto que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o porquê disso, o porquê daquilo outro. Mas tem um porquê. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Entenda de uma vez por todas que o propósito de Deus na minha e na tua vida é que possamos ser luz e sal por onde andamos, por onde andarmos, para que através de nós, de mim e de você, a palavra de Deus venha a ser semeada e muitos venham a crer também. Então não fique aí parada, sem fazer nada. Semeie as meditações da palavra de Deus. Aleluia. Leve adiante, porque elas tocarão profundamente no coração de alguém. Porque Jesus é o mesmo, ele nunca mudou. E ele ainda cura, liberta, salva, ressuscita. Ele é o mesmo.
E se o propósito dele for ressuscitar para a salvação de muitos, isso vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe. Dorcas ressuscitou e com certeza continuou sua missão. E eu creio que ela viveu muitos anos. Aleluia. Glória a Deus. Assim também como o paralítico Enéas, que estava 8 anos naquela cama, sob a ordem do homem de Deus. Enéas, em nome de Jesus, receba saúde e levanta-te. Aquele homem há 8 anos atrofiado naquela cama, paralítico, que não andava, agora começou a ser visto pelas pessoas da pequena aldeia de Lida, andando por tudo. Quem sabe até entrando numa embarcaçãozinha para ir pescar, agora ele já podia andar, ele estava bem. Ele não ia ficar sentado de braço cruzado embaixo de uma árvore, né? Ele ia fazer alguma coisa, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que foi através desse nome que ele recebeu a cura. Aleluia! Para viver feliz, cumprindo também uma missão. E que Deus nos abençoe, que possamos também, como luz da terra, luz e sal, ser útil, aleluia, na vida de alguém. E que alguém possa reconhecer o amor de Deus, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, e venha se arrepender de seus pecados. Aleluia! E passar uma vida diferenciada na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe. Não esqueça. Compartilhe. Vamos continuar a cada dia, enquanto vivermos aqui nessa terra, semeando a palavra do Senhor. Deus vos abençoe. Irmã Isabel.